Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2024. Estamos de volta para continuar nosso estudo dessa lição preciosa, que tem o tema Ensinando os Discípulos, parte 2, e hoje é domingo, e o tema de hoje é o plano de Deus para o casamento. Deus tem plano para todas as coisas, e não seria diferente em relação ao casamento. Duas instituições que Deus colocou desde a criação do homem lá no Jardim do Éden. A guarda do sétimo dia, como sábado, o dia de descanso de todas as atividades, separado para adorar o Senhor. E o casamento, onde Deus deixa claro que é Ele quem une e só Ele pode separar. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. O plano original de Deus sempre foi esse. Esse é o ideal, mas nós estamos bastante distantes do ideal. O nosso real conspira contra o ideal. E na lição de hoje, o tema do divórcio aparece com muita ênfase, com muita força. E nós vamos agora discutir os detalhes que estão por trás dessa pergunta intrigante feita pelos fariseus. Não esqueça de acionar o sininho, de se inscrever no canal, compartilhar, comentar e falar, apresentar para outras pessoas, porque esse canal vem para salvar pessoas. Eu estou usando a camiseta azul do Minha Casa em Missão, óculos preto, barba branca e fundo uma porta bonita de madeira da residência onde eu estou vivendo. Bom, voltando ao tema da lição, nós temos o texto básico Marcos 10, 1 a 12, Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Esses três textos tratam do casamento, tratam do ideal e tratam da concessão do divórcio. Vamos começar então por Marcos 10, 1 a 12. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Que riqueza de texto, não é verdade? Jesus é abordado pelos fariseus. Bom, nós sabemos que os fariseus, na época de Jesus, eles tinham dois pontos de vista claros sobre o divórcio. Eles permitiam divórcios entre eles. Havia as duas escolas rabínicas com pontos de vista diferentes sobre a questão do divórcio. Uma escola era mais radical e a outra escola era mais liberal. A primeira escola, que era a escola de Shammai, era indiscutivelmente a mais estrita. O divórcio era permitido apenas em casos como o casal não pode ter filhos, negligência material, negligência emocional ou traição. Já a escola de Hillel já era muito mais branda. Essa permitia o divórcio por qualquer motivo que houvesse, embora o processo da concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então, eles tinham clareza
regras determinadas por eles mesmos, pelas suas próprias escolas teológicas, o divórcio dentre eles era permitido. Bom, se eles tinham clareza sobre o divórcio e se eles mesmos ensinavam nas suas escolas que o divórcio era possível, por que será que eles perguntam para Jesus se é permitido repudiar a sua mulher? Bom, a lição deixa claro, o autor vem nos colocar, que esta era uma armadilha para colocar Jesus numa situação bem complicada. Por quê? Porque nós sabemos pela história que essa conspiração queria colocar Jesus frente a frente com Herodes Antipas, o governador da região a leste do Jordão, aquele mesmo que havia se separado da sua esposa, havia contraído novas núpcias com a esposa do seu próprio irmão, e João Batista condenou tal decisão. Por causa disso, a mulher de Herodes, ela pede a cabeça de João Batista num prato. Então vocês veem o contexto, veem a dificuldade, veem a armadilha que eles armam para Jesus nessa hora. Mas Jesus então, em vez de cair na armadilha, no lugar de ceder aos caprichos dos fariseus, Jesus chama a atenção deles para o registro bíblico. E o texto que ele puxa é Deuteronômio, capítulo 24, 1 a 4, onde Moisés concede o direito a cartas de divórcios. Mas quando você vai lá em Mateus 24, em Deuteronômio 24 e analisa a questão por que Moisés permitiu cartas de divórcio, o próprio Jesus disse por causa da dureza do coração dos homens. Quando Jesus, através de Moisés, permite as cartas de divórcios, ele tem uma intenção em mente: a proteção da mulher, para que qualquer marido não fosse audaz, por qualquer razão, deixar a esposa em situação de dificuldades ou financeira, ou desamparo emocional, ou assim por diante. Então, permitir divórcio era uma situação de proteção para a mulher e não uma relação de desamparo. Mas nos dias de Jesus e também já nos nossos dias, essa questão do divórcio se tornou uma questão corriqueira, natural, por qualquer motivo, como é o caso da escola de Hillel. E Jesus, então, ele chama a atenção para, de Deuteronômio, Gênesis capítulo 2, verso 24, onde ele fala o que Deus juntou, que não o deve separar o homem. Ou seja, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O ideal de Deus é casais felizes, casamentos estabilizados, é que você honre o voto tomado diante de Deus, diante do altar, diante do ministro, e que você honre a sua palavra. Deus não aceita divórcio. Deus não planejou o divórcio, embora que ele respeite as situações que acontecem. Mas o que devemos fazer diante dessa expectativa? Qual a principal lição que nós devemos tirar na lição de hoje? Que nós devemos fortalecer as relações de casamento nas nossas congregações, nas nossas igrejas. Que nós devemos ser defensores da família, da estabilidade do lar, da estabilidade dos filhos, da estabilidade do casal. Dificuldades e problemas de relacionamento todos os casais enfrentam. Mas com Jesus à frente, com Ele tomando a liderança da nossa vida, nós vamos conseguir vencer nessa etapa da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe sua relação, seu casamento, e se por acaso alguém está passando por dificuldade nessa área, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu pedido de oração, estaremos orando para que Deus lhe fortaleça e lhe ajude a superar. Por acaso, se você já se divorciou,
Se você já está com o segundo relacionamento, Deus é que pode julgar todas as coisas. Confie na liderança do Senhor e seja feliz. Vamos orar? Que Deus amado, que o Senhor venha em socorro dos casais, das famílias, e que o Senhor restabeleça a união que deve haver entre os casais, para que a glória do Senhor, o nome do Senhor seja honrado entre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?